Olá, pessoas! Então, hoje vamos continuar na parte de conceituação, né? Vamos falar sobre o conceito de racialismo. Vocês viram os conceitos de etnocentrismo, diversidade e alteridade, e hoje vamos falar sobre o racialismo e suas implicações na sociedade. Como já sabem, ritual de estudo, caderno, caneta, lápis, papel, material que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir e os pontos principais que vão ser explicados durante a aula, certo? Então, vamos seguir em frente. Primeiramente, para entendermos sobre o conceito de racialismo, precisamos entender sobre o conceito de raças, o que seriam as raças humanas. Então, as raças, elas surgiram lá desde o surgimento do século XVIII. A antropologia física, ela se concentrou em estudar os restos mortais de esqueletos humanos com o objetivo de observar fenômenos evolutivos e a variabilidade humana, então, a variabilidade genética, física e anatômica. O que foi que eles observaram? Que à medida, que novos territórios e populações foram sendo descobertos, era necessário, de acordo com os naturalistas europeus, classificar os seres humanos de acordo com suas características. Então, eles consideraram a necessidade justamente de classificar o ser humano, diferenciá-lo com base nas suas características, separá-lo em caixinhas. Então, vocês pensarem, por exemplo, territórios como o asiático, como o africano, o europeu, eles tinham a perspectiva que esses indivíduos eles não eram diferentes apenas fisicamente e culturalmente, socioculturalmente. Eles tinham uma diferença que ia além. Essa diferença, há alguns cientistas ainda hoje que trabalham que existe uma diferença genética. E a partir desse conceito de raças, começou a surgir novos conceitos que seriam extremamente maléficos, para a condição social do ser humano, dentre eles o racismo científico. Então, o racismo científico é uma corrente de ideias que busca justificar o racismo, explicar, não, existe realmente essa raça, ela é superior à outra. Então, a partir dos conceitos científicos. O racismo é uma forma de discriminar as pessoas por suas características fenotípicas associadas às características socioculturais, como se ambas derivassem de elementos biológicos do ser humano e não de uma construção histórico-cultural. Então, eles começaram a querer buscar elementos biológicos, elementos científicos dentro do DNA, por exemplo, do ser humano, dentro da anatomia, da morfologia da espécie humana, para justificar o racismo existente até então. Isso daí trouxe várias outras implicações para a sociedade, como vocês já imaginaram, inclusive as implicações que nós veremos a seguir. A partir desse conceito do racismo científico, das raças, o racismo científico começou a surgir o racialismo. O que seria o racialismo? É uma concepção de que a espécie humana se divida naturalmente, aí veja que é diferente do racismo. O racialismo acredita que a espécie humana se divida em raças e que essas raças correspondem a categorias biológicas. Então, acredita-se que existam realmente categorias biológicas em quais o ser humano estaria separado com base nessas características humanas, nessas características anatômicas, físicas e biológicas. Traços europeus, eles eram considerados superiores, equilibrados e bonitos, e eram um reflexo da inteligência e da educação que caracterizava todos os europeus. Em contrapartida, era observado, por exemplo, nos africanos, eles eram considerados, de certa forma, não tão inteligentes quanto os europeus, então eles consideravam a raça europeia como a superior, e entre outras coisas. Não só consideravam, como ainda existem indivíduos que pensam dentro dessa corrente e ainda defendem, sim, que existe uma raça superior à outra. Por fim, nós temos as implicações sociais desses conceitos, de raça, racialismo e racismo científico. As implicações sociais são elementos que atualmente, inclusive no Brasil, é considerado crime. Nós temos o racismo, que é a ação de discriminar um grupo social por causa da sua raça, etnia, cor, religião. Então, a partir do momento que uma pessoa é tratada diferente, que ela não tem sua igualdade, seus direitos, da mesma forma que de outros, nós temos o racismo.
que é diferente da injúria racial. A injúria racial já envolve a ofensa. Então, a partir do momento que você faz uma ofensa se referenciando à cor daquele indivíduo, à raça daquele indivíduo, etnia, religião, origem, enfim. Então, nós temos os dois conceitos: racismo, que é a discriminação, e a injúria, que é a ofensa. Nós temos também o colorismo, que ainda não é considerado uma percepção ainda dentro do parâmetro criminal, porém algo que ainda existe, que existe, que está sendo mais focado atualmente. Membros de uma mesma raça são tratados de forma diferente com base nas implicações sociais que vêm com os significados culturais atribuídos pela cor. Em outras palavras, pessoas que fazem parte da raça negra, porém possuem a pele um pouco mais clara ou traços mais finos, seriam mais aceitos socialmente do que pessoas negras de pele escura. Aí parte também o conceito de uma pessoa dizer que a outra não é negra, é morena, porque seria mais aceitável ela ser morena do que ser negra. Então, nós temos aí alguns elementos que representam a implicação social desse racismo e desse racialismo. E nós temos também a xenofobia, que não está diretamente relacionado à raça, à etnia, à cor de uma pessoa, porém está relacionada com a cultura, hábito, religião e raça também, certa etnia, que está relacionada justamente a pessoas que viriam de regiões diferentes, né? Então, a aversão profunda, a antipatia em relação aos estrangeiros, estaria também aquela desconfiança, né? A pessoas que vêm de fora de seu país, de sua cultura, de seu hábito, raça ou religião diferente. Então, nós temos aí algumas das implicações, das principais implicações do racialismo, do racismo científico e da definição de raças dentro da espécie humana. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como vocês já sabem, podem procurar, anotem para perguntar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!